Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, também bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então vai a nossa homenagem a todas as mulheres por esse dia, que é dedicado a elas. Embora eu acho que não tem que ter dia, eu acho que o Dia das Mulheres são todos os dias, mas tudo bem, se comemora hoje o Dia Internacional da Mulher. Bom, estamos aí meio de semana, mas sem jogos aí, né? No Campeonato Gaúcho, a última rodada, teremos no próximo sábado, 16 horas e 30 minutos, ou seja, o Grêmio já com o seu título dessa fase garantido, inclusive jogando na semifinal, segundo jogo na Arena e, evidentemente, passando também a final. O Internacional ainda corre um pequeno risco, embora muito difícil, de perder aí a segunda posição e não ter o seu jogo da volta no Beira-Rio. Mas a possibilidade também, tudo que o Caxias podendo perder sua posição a quarta, mas muito difícil, mas tudo se define também aqueles da parte de baixo, né? Quem serão os rebaixados aí do Campeonato Gaúcho? E aí, sim, a partir da outra semana, o Grêmio tem, no meio da outra semana, o jogo, segunda fase com o Ferroviário pela Copa do Brasil. E aí, sim, depois começam as semifinais do Campeonato Gaúcho. Mas ainda repercutindo, né? Ou seja, o Clássico Grenal do último domingo, com a vitória do Grêmio, o Mano corrigindo certamente alguns erros que cometeu, o Renato também tirando proveito e lições, mesmo com a vitória. Nossos Dois Toques, se você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de televisão e também pelas mídias sociais, pelas plataformas digitais, aí você nos assiste em qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Tem o Facebook da Rede Sul e também, né, o YouTube da Overgor. E aí você se inscreva, assista ao vivo, depois, quando você quiser, pelo YouTube da Overgor. Também agora, desde a semana passada, estamos aí na Serra Gaúcha, né, com a TV Adesso, ou seja, em Garibaldi, em Carlos Barbosa, em Flores da Cunha, nesse ponto importantíssimo do nosso estado, através de todos os canais da TV Adesso. Vai um abraço, né, que é o diretor-presidente, querido amigo Daniel Carnel, que agora nos proporciona também chegar aí na nossa Serra Gaúcha. Nossos Dois Toques para Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação, é nossa área. Masal, 69 anos, nossa força e tradição com a Masal, que está presente essa semana aí, numa das maiores feiras mundiais, lá em Não Me Toque, que é a Expo Direto, que tem à frente nosso querido amigo, né? A Masal, nosso querido amigo, conselheiro do Inter, o Cláudio Bir, e a Expo Direto também, nosso querido amigo Neymânica, que traz essa feira aqui, proporciona essa feira todos os anos, essa que é uma das maiores feiras do agronegócio e uma das maiores feiras do mundo. Nosso Dois Toques também para a GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que orgulha a todos nós, são 109 anos GBUX, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Olha, e o Senai, hein? O Senai sempre lhe proporcionando aí cursos de graduação na área de tecnologia que você tem lá no Senai. Então, graduação na prática é Senai, mensalidades a partir de R$ 397. Inscreva-se em senairs.org.br. Quer se destacar no mercado de trabalho? Graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senairs.org.br. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está aí, né, no Campeonato Gaúcho, e já pensando também na Série C do Campeonato Brasileiro, onde se manteve o nosso São José. Nossos Dois Toques de hoje, Dia Internacional da Mulher, não poderíamos deixar de estar aqui com uma presença feminina, né, que é a Andréia Stefanello, que é a coach do futebol, está fazendo um trabalho espetacular aí, né? Agora junto às mulheres, mas também não só às mulheres, né? Também aos homens do futebol. Então, é sempre uma honra ter a Andréia aqui. Então, através de ti, homenageando todas as mulheres pelo Dia Internacional. Muito obrigado pela presença, Andréia. Muito obrigada, eu que agradeço. Me sinto lisonjeada.
Muito obrigada. Porque as mulheres, olha, antigamente as mulheres eram discriminadas no futebol, nos estádios, inclusive. Hoje as mulheres tomaram conta em todos os segmentos da sociedade aí, né? No futebol, temos o futebol feminino, né? Os próprios torcedores, né? Antigamente, olha, era um horror ver uma mulher, o que era lamentável, né? Uma mulher sozinha no campo de futebol era... Mas hoje elas vão sozinhas, tomam conta, né? É o que acontece. Que bom que nós caímos numa realidade como essa. Lá na ponta, ele, Jorge Santana, o verdadeiro Santaninha, filho nada mais, nada menos que o grande, saudoso Paulo Santana. Faz tua homenagem às mulheres aí também. Filho do Paulo Santana, no Dia da Mulher, com a Ieda Santana. Grande mulher da minha vida, minha mãe, que já mandou um recado ao vivo certa vez aqui para este programa, dizendo para o Cadu, e o Cadu leu, generosamente ele leu no ar, minha mãe dizendo, deixa o meu filho falar, Cadu. Mãe é mãe, não adianta, não adianta. Então vai aqui minha homenagem a todas as mulheres, né, que nos deixam a nós homens errarmos, porque nós homens somos errantes. A gente bate a cabeça pela vida muito mais que as mulheres. E elas nos acolhem depois de batermos cabeça por aí e nos adotam, porque as nossas mulheres são nossas mães, nossas professoras, nossas psicólogas. Nossas mulheres são tudo. É um elogio rasgado, mas é ou não é verdade? Me diz tu aí que está me vendo. É isso aí. Só para concluir uma curiosidade em relação às mulheres da minha vida, o Freud dizia que nós, homens, procuramos em nossas mulheres as nossas mães. E eu me casei com uma mulher, já me separei dela, mas eu me casei com uma mulher que trabalhava no exato lugar que a minha mãe trabalhava, e a minha mãe saiu desse lugar e foi trabalhar na outra, e a minha mulher também foi trabalhar no mesmo lugar que a minha mãe foi. Minha mãe já aposentada e a minha mulher percorrendo o mesmo percurso. Que coisa incrível. Na verdade, chegou até ti, né? Agora eu entendi, Cadu. Mas deixa eu fazer uma colocação também aqui, né? E está aqui conosco, completando o nosso time de hoje, o Orestes Andrade Júnior, que é filho nada mais, nada menos que o grande, né, narrador Orestes Andrade, que desde o último domingo, né, passou a ser o Homem Grenal, com seu programa, né, na Ubra TV, todos os domingos, 22 horas. Então, está aqui conosco também, agora, uma nova alternativa aí com o Grenal na Ubra TV, todos os domingos, 22 horas, né, Orestes? O Grenal na TV. Ah, o Grenal na TV. Grenal na TV, na Ubra TV. O importante é o programa. Eu que já tive programa aos domingos, sei bem o que significa isso, a importância, né, do espaço como esse, o programa de domingo. E era o único dia que a gente não tinha a resenha esportiva, né, Cadu? Como tu bem fala, sempre aqui de segunda a sexta, porque a gente tem aqui o programa do Rogério ao meio-dia, tem o teu programa, tem o REC lá na Ubra TV também de segunda a sexta, e domingo, que é o grande dia do futebol, a gente não tinha nenhum programa. E tu é meu sócio aqui, eu não te pedi permissão oficial, mas extraoficial eu pedi porque eu aqui furtei 2 dos teus convidados habituais. Na verdade, nós 3, né? Nós 3 estamos sempre aqui com o Cadu, né? Acabou nos formando um pouco, né, em televisão. E aí eu levei aqui essa bancada para participar do Grenal da TV. O Rogério também estava lá na estreia, tu só não estava porque estava na praia. Mas já fica o convite aqui. Um domingo eu te quero lá na Ubra TV. Com todo prazer, com todo prazer. Eu sei muito bem o que significa, dizendo, porque eu já tive um programa de domingo, realmente, e é esse programa que é todas as pessoas, exatamente um programa local, onde a gente possa discutir, analisar exatamente, logo em seguida, né? Logo quando terminam os jogos aí, é maravilhoso. Então, sucesso aí, né, ao teu programa agora na Ubra TV, onde já estive também na Ubra TV, né? O programa já passou aí por várias emissoras aí, um programa que já, eu não sou muito bom para dar, mas esse programa que já é para 30 anos aí, desde que eu resolvi fazer a minha carreira solo, deixando na época a RBS e hoje... Não fica contando muito isso, Cadu, deixa assim, né? Porque tu tá bem, né? Então, deixa assim, não precisa contar muitos anos. A Federação Gaúcha de Futebol, inclusive, pegou carona no nosso programa. Luciano Oxman. E remarcou o Grenal, né? Que estava marcado para um outro horário, colocou para ser a nossa... começar antes
do Grenal na TV que está marcado para as 10 horas, então a gente teve a oportunidade de fazer, né, os comentários do primeiro Grenal do ano quentinho lá. Mas eu não tive a oportunidade, Cadu, e tu está me dando hoje, de debater com o Santaninha, porque lá eu sou apresentador, sim, lá tu é então isento. sou isento. Lá tu é isento. Né? Então aqui eu posso exercer um pouco o meu coloradismo e ouvindo aqui o Santaninha, só tem uma frase para dizer, Freud explica. Santaninha, falando aí em Grenal e ainda, né, e os comentários, e a tua euforia ainda continua, né, em relação à vitória do Grêmio e o que jogou o Grêmio, né? O Grêmio foi superior ao Internacional durante, olha, os 90 minutos. E até, é que o C no futebol não existe. C. Mas o Grêmio teve a oportunidade, inclusive, né, de ter feito, poderia ter feito um score até maior, né? Está muito eufórico, comemorando ainda, não parasse, conseguisse dormir. Ganhar Grenal anima a vida, né, por um mês inteiro, no mínimo. Até o próximo Grenal. Até o próximo. E dependendo se renova a alegria ou freia a alegria, né? Mas realmente foi um Grenal, assim, foi um bom Grenal, né? Falando de maneira geral, mas de maneira específica com relação ao Grêmio, o Grêmio foi, acho que, incontestavelmente superior, né? O Mano Changes tentou puxar a brasa um pouquinho para o Inter lá no debate, né? E não reconheceu a superioridade do Grêmio, que se traduziu em números, sabe? Em ciência, em fatos, não em opinião. Não é a minha opinião de gremista que entende que o Grêmio foi superior. Os números primeiramente, o placar, né? Ciência de dados é com o Barcelos, tá? Então, cuidado. Mas, Barcelos está falando, é o presidente. O presidente Alessandro Barcelos, que adora falar em ciência de dados. Primeiramente, o placar fala, né? Diz que o Grêmio... Às vezes o placar não exprime a superioridade. Um time pior pode ganhar. Apertado de 2-1, isso? Que dados são esses? 2-1, 2 gols na prorrogação do primeiro tempo e do segundo. O Grêmio foi melhor? Foi. Mas calma lá, é quarta-feira, essa euforia toda com o Grenal, que é natural no dia pós-jogo, pós-clássico, já passou. Agora vamos cair um pouco na real. O Grêmio foi bem, foi melhor, o Inter tem que ajustar muita coisa, sim. Mas o Grêmio ganhou principalmente por causa da estrela, para não falar rabo do Renato. Essa é a explicação. Mas eu dizia, e ele pegou carona no meu próprio raciocínio, que muitas vezes o resultado não exprime, né, quem é melhor, ainda mais num resultado apertado como foi o do Grenal. Mas isso é só subsídio para eu dar o argumento definitivo da superioridade do Grêmio sobre o Internacional. O Grêmio fez 2-1 e perdeu 3 gols feitos. Por incompetência total dos atacantes, incompetência, não merecia fazer o gol. O Inter perdeu apenas um gol feito. Então, se os 3 gols feitos do Grêmio caíssem no pé do Luizito, hoje seria 5-1 ou 5-2 se o Inter tivesse convertido dele. Então, a superioridade em números é incontestável. Tu não vem te aliar, Orestes, ao Mano Changes aqui, não vem passar por insano, que nem os teus próprios colegas colorados vão concordar contigo. Que isso? A superioridade gremista é incontestável. A leve superioridade gremista neste Grenal específico que não valia nada. Vamos botar o contexto aqui. Os 3 gols feitos que o Santaninha viu, eu não vi. Eu vi um gol feito que o Bitelo errou, que foi o primeiro, logo no começo do primeiro tempo. O segundo não é um gol feito, ele é um gol difícil de fazer, mas poderia ser feito. O terceiro eu não vi, não lembro. Qual é o terceiro? Ferreira, debaixo das traves, como não? Segundo tempo. O gol mais feito tu não viu?
Não lembro desse, não lembro mesmo. Não, mas aquele pênalti, não vai dizer que foi pênalti também, né? É uma pênalti miopia, também não foi. É uma miopia. A paixão obnubila a razão dele. Olha só, e o Inter teve 2 gols, então, perdidos, não feitos. Teve lá o do Bustos, que o zagueiro do lateral do Grêmio tirou praticamente de dentro do gol, e teve o Pedro Henrique, que foi derrubado ali, o juiz poderia ter marcado falta. Não era pênalti, mas era falta. O Orestes... É isso? Esse é o resumo do Orestes, o problema de debater com o Orestes... Ele está se alterando. O problema de debater com o Orestes é que ele é muito bom. Ele conseguiu empatar o Grenal dos gols perdidos. Agora eu quero ver ele empatar o Grenal do placar. O placar do Grenal. Eu quero ver ele tornar esse Grenal 2-2. Se tivesse mais 2, 3 minutos, talvez. É que o Grêmio escolheu fazer o gol lá no final, não deu nem chance do Inter reagir. Para matar vocês. Bom, algumas questões aí, tu falasse no Luizito. O Luizito, olha, não teve assim... Foi achado no bolso do mercado. Pois é, o Grêmio fez até uma brincadeira aí, postou, olha, que ele, que encontrado no mercado, serviço no zagueiro, mas até infeliz, isso aí em relação, né? Que foi o contrário, Até quando ele teve lá, ele tem uma vida assim, bem sem frescura, vamos dizer. Glamour. Né? E tal, teve lá no Assum, um abraço para o Antônio, que é o dono do Assum, lá em Eldorado, e aí fez essa relação, mas não vi assim, ele foi importante naquela tabela no segundo gol, mas não, acho que as zagas prevaleceram em relação aos atacantes. O Internacional com o Pedro Henrique também, acho que aí foi um erro do Mano, colocando exatamente o Pedro Henrique, é um jogador de movimentação, um jogador de flanco, sai, vem para o lado e tal. Aí ele botou preso dentro da área também, e o Kahneman tem essa característica, um jogador que joga preso, sempre segurando. Isso é uma vantagem, a gente fala quando é adversário, né? Quando é adversário, mas segura, quando, né? Em relação aos argentinos, futebol argentino. Mas o Kahneman tem essa característica, é uma das grandes virtudes dele. Agora, uma coisa é clara, independente de você... Uma das grandes virtudes é agarrar o adversário, não, então, ele tem, é isso? Mas eles sabem fazer isso, né? A gente critica, que não deu pênalti, a gente critica quando se enfrenta com os argentinos, né? Mas quando é para o nosso lado, eu acho que a gente tem que saber. O mercado também faz. Também, claro. Eles são malandros. É uma característica dele. Mas uma coisa que não dá para... Eu acho que a gente está falando isso, hoje é quarta-feira, e evidentemente que está se falando em Grenal, porque não temos jogos aí, né? No meio dessa semana, os jogos terão só na próxima, como já na abertura do programa, todos os jogos serão no mesmo horário, no próximo sábado, às 16h30. E eu acho que também, né, Santaninha, pelo momento que o Grêmio é um time, é informação, e se escutava muito isso aí do Internacional, todos, é um time em formação, é um time em formação. Ou seja, o Grêmio é um time em formação, sim, o Renato está dizendo, está buscando. E eu acho que domingo ele mostrou o time que é titular do Grêmio, hein? Eu acho que falasse no Ferreirinha, aquele lance, acho que ficou caracterizado aí que o Vina será o novo titular do Grêmio. Acho que foi o Ferreirinha vai acabar tendo que ser... Mas é uma grande alternativa também. O Carbacho no meio. Né? E o Carbacho. O Cristaldo, acho que o Carbacho e o Vila Sante também pode ser uma das dúvidas dele. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tudo isso, e esse momento, pelo Grêmio, está num time em reformulação. E aí vamos combinar, né? Mudou... Quantos jogadores chegaram aí? Acho que tem todo o mérito ao Renato. E também pelo fato de a gente ficar sem jogo no meio de semana, o Grenal vai repercutir, sem sombra de dúvida, até o final de semana que vem. Breve observação, vou pensar do teu comentário. Todo mérito ao Renato. Sem dúvida. Atenção, audiência, todo mérito ao Renato. Como é que é o Demiurgo? Saiu dessa boca... Santa, todo mérito ao Renato. Eu já vi uma vez a saltada dele dizendo que o Renato não é bom treinador, mas não vamos entrar nessa discussão de novo. Disse que não é bom treinador? Não, tu. Eu? Muito. Não, bradava aqui. Porque trouxe 50 jogadores. Ele é mau contratante. Ele é mau contratante, mau técnico ele não. Mas essa discussão está superada. Pois é, mas agora muitos técnicos vieram pela diretoria. O que eu quero... Aliás, muitos jogadores vieram pela diretoria. Sim, e muitos pelo Renato. Também, claro, Renato. Eu queria dizer sobre o time titular do Grêmio, eu vou além do que tu falou, pretensamente além, tá, Cadu?
O Grêmio tem mais de 11 titulares. O Vija Sante se lesionou, entrou um melhor que o Vija Sante. No lugar dele, o Carbajo. E foi decisivo, fez o gol. O Ferreirinha não é titular hoje, mas em forma. Alguém duvida. Quando ele entrar em forma, porque ele está fora de forma, alguém duvida que ele tem toda a condição de ser titular, de entrar num segundo tempo, com o adversário cansar. O Grêmio tem mais de 11 titulares hoje. Esse Bruno Alves vai sair para dar lugar ao craque Jeromel. Bruno Alves foi quase soberano no Grenal. É reserva, mas se entrar, entra como titular. Então, o Grêmio, com medo, viu, Cadu? Porque a gente vai enfrentar o Real Madrid dos Pampas agora nas finais do Gauchão. Não. Vou além também. Não é o Real Madrid, é o Grêmio. É pior que o Real Madrid. Olha, até a questão do Jeromel. Falando em Real Madrid e Grêmio, só lembrando um fato histórico, que o Grêmio não chutou nenhuma bola no Real Madrid. Só para fazer um parênteses em relação... Com o Cristiano Ronaldo. É. Ao contrário do Inter, que ganhou do Barcelona, com esse campeão pela Argentina, o Messi, se lesionou antes do jogo contra o Inter. Com o Deco, com o Ronaldinho Gaúcho, que era melhor que o Messi na época. E o Eto'o lesionado aí. Se o Cristiano Ronaldo se lesiona, eu também ganho. Só para fazer aqui um parênteses em relação ao Jeromel, ele foi submetido a uma artroscopia, né? E após 2 meses, e ontem começou a correr, dar voltas em relação ao redor do gramado. Mas deixa eu só fazer uma correção, que eu disse que o Renato... Não, eu disse que o Renato é um técnico que tem suas virtudes e tem erros que nem qualquer técnico. Ninguém acerta sempre. Todo mundo tem a possibilidade de errar. Adoro te provocar. Só para deixar bem claro, não se nega a estrela que o Renato tem. Olha, eu até pelos próprios torcedores. Ele, botou o Thiago Santos e o Tassiano, né? Que poderia, inclusive, né, ali ele provocou até a possibilidade de uma derrota. Agora, a estrela dele é tão grande, aquela história, o C não acontece, mas naquele momento, se o Internacional tivesse feito, imagina as críticas que ele está sofrendo. Agora, isso tem que ser dito, e eu tenho dito aqui, o Renato sempre foi contestado pelo fato de, olha, pegou o time pronto, era o time do Roger, não monta time. E dessa vez não. Ele está montando o time dele. É um time em formação, é um time de jogadores que chegaram... Então, todo mérito ao Renato. O Renato tem todos esses méritos, é verdade, mas o presidente Guerra e a diretoria do Grêmio também tem. Então, aqui é o time do Renato e da direção. O presidente Alberto Guerra foi muito competente. Em 2 meses, ele formou um novo time e inverteu a gangorra. Foi o Internacional que terminou como vice-campeão brasileiro e com o time, segundo o presidente Alessandro Barcelos, 90% pronto. E agora o Inter está a 9 pontos, a um Saara do Grêmio, que está na primeira colocação, e perdeu o primeiro Grenal. E não foi nada diferente do que a gente viu no Gauchão. O Grenal não foi surpresa, né, Cadu? Eu acho que o Inter não estava bem contra os times do interior e não foi bem contra o Grêmio. Deixa eu botar a Andréia também, né? Eu ia fazer o link para fazer uma pergunta para a Andréia. Então faz, até porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, ela está aqui, né? Exatamente também para participar da nossa homenagem às mulheres. Então faz esse link para ela. Antes, rapidinho, só para esclarecer o que eu falei contigo, a brincadeira que eu fiz contigo, é que eu acho que a tua crítica, Renato, não é tanto em relação ao treinador, mas em relação ao Renato que indica nomes. Ele indica mal. Não. Eu fiz uma análise na época que ele indicou 50 nomes da outra vez, jogadores que não foram. Com relação ao Alberto Guerra, ele não só é competente, como ele fez o impossível de trazer o Luizito Soares. Ele está acima da competência. Ele deu aula para os presidentes dos clubes brasileiros, a quem o Luizito foi oferecido. É competente e sonhador. Então vamos lá, então, até antes disso, até para não perder, né, a oportunidade, o Ener Valencia, o Inter assinou um pré-contrato, será jogador em 1º de julho, é um jogador que é 30 gols, goleador na Europa, 30 gols nessa temporada. Ele vem para ser esse diferencial? Eu ia fazer com certeza. É o Luizito do Inter. Quem é ele? Ener Valencia. Só que enquanto o Luizito veio em baixa, né, para se aposentar, o Ener Valencia está bombando, né? Está em alta lá na Europa
e vem jogar no Inter agora. A Andrea tem uma colocação muito importante, acho que é algo que a gente pode comentar, Andrea. O Inter não tem líderes dentro de campo desde que o D'Alessandro saiu. E isso, Cadu, me preocupa muito. O D'Alessandro, que ontem, né, foi oficialmente como gerente executivo do futebol, né, do Cruzeiro. Ontem foi confirmado oficialmente, então, ele passa a ser esse novo profissional e abraçando essa sua nova carreira no futebol. Então, tá bom, fez a colocação do não tem líderes no Internacional? Então, eles observam... Não tem líder, talvez não tenha um líder como era. Só que um líder, isso o presidente até disse, o presidente Alessandro disse, olha, vai demorar muito tempo, não é assim para se conseguir um líder do nível do D'Alessandro. E o interessante é quando a gente consegue ter essa leitura. Quem vai ser? E normalmente o que é o meu trabalho é fazer análise de perfil comportamental. Tem ferramentas para isso. Claro que, obviamente, tem coisas que ficam expostas, mas tem outros que depende do que tu vai usar, conversar e entender aquele atleta, tu consegue tirar muita coisa dele ali, né? E aquele dia, no programa, eu fiz essas análises, porque o meu trabalho era exatamente isso, analisar o perfil comportamental, né? Naquele momento da emoção, da tensão, da ansiedade, era fazer essa análise. E aí, a primeira coisa que ficou, assim, na minha visão, muito, muito gritante, a presença do Kahneman. O que o Kahneman faz ali. Ficou muito gritante. E eu observo muitos olhares, né? Claro, a câmera não tem toda uma proporção, porque eu assisti o jogo lá no programa antes. Então, assim, eu observei muito a reação do Bitelo ao olhar o Jeromel, a olhar o Kahneman e olhar o próprio Soares. As referências que estão ali dentro. E isso é importante. E eu acho que o Inter está faltando aquela referência. Que o Luiz Adriano agora, né, que chegou, era esse o nome dele, né? Isso. Então, ele chegou para uma certa referência. Claro, ainda muito, não tem muito recente. Perfil, talvez. O Tyson também foi contratado pelo presidente Barcelos para ser essa referência, né, técnica, mas também de liderança. Não funcionou muito na prática. Por isso que tem os testes de perfil comportamental. Que é exatamente para isso. E por que os clubes de futebol não têm psicólogos nas suas equipes? Eu acho isso inacreditável. Não, é que na verdade tem, mas assim, tinham. É que assim, não tem como obrigatoriedade. Não tem como parte da equipe. Tem assim, um jogador tá com problema e tal, pode consultar um psicólogo. O psicólogo, a psicóloga tem que viver o dia a dia do clube. É fundamental que isso aconteça. Na verdade, isso acontece em outros esportes. Com certeza, mas na verdade, assim, o meu trabalho, tanto que eu tenho especialização hoje em psicologia do esporte, mas o que me sustenta e essas ferramentas é do coach, é de um treinador mental, de onde o atleta tá para onde o atleta quer chegar. Porque o psicólogo vai muito nessa coisa do que ele passou, uma terapia, às vezes chama família. O coach não. É exatamente isso. De onde o atleta tá, para onde o atleta quer chegar. E se não tá treinando bem, come bem, se alimenta bem, tudo certo, treina bem, tudo certo. Por que não está avançando? O que está acontecendo ali que na hora dá o apagão, na hora do jogo? Não é decisivo. E principalmente essa questão do perfil comportamental, que é essa análise. Quem vai fazer o quê? Porque é um conjunto. O esporte é coletivo. No independente, aí tem certas ferramentas. Por exemplo, nunca fiz esse teste com o Kahneman, queria muito. Mas dá para ver que ele tem um perfil, que a gente usa muito, assim, que tem 4 tipos, que é aquele extremamente criterioso e de avanço. Extremamente. E o Soares de crítica total. Porque quem observou os dois, ali a conversa dele com o Bitelo, que apareceu muito, ele cobrando o tempo inteiro, de uma forma assertiva. Mas, André, que é aí que está o sucesso. Mas às vezes eu acho que tem que fazer direto com os próprios dirigentes. Porque a gente tem essa relação aqui, né, de paternalismo dos dirigentes em relação ao jogador. Eu sempre digo aí, o jogador não se envolve em marcar avião, não se envolve em refeição, porque a cabeça do jogador não pode ter qualquer tipo de problema. Ou seja, a cabeça deles tem que estar 100%, sempre bem, autoastral, para render dentro de campo. Essa relação que tem do paternalismo dos dirigentes com os jogadores. O jogador não tem que se preocupar com nada na vida, né? Mas ele tem as suas angústias, as suas necessidades. Sim, foi o caso que apareceu o Tyson, uma situação terrível que ele passou ano passado, aí foi criticado, né, porque não podia render. Como é que a pessoa vai render? Já perdeu o pai, perdeu o irmão, né, tudo de uma maneira rápida, e aí ele foi crucificado. E eu não sei se vocês recordam do Mário Fernandes, na época que fugiu aquela vez.
Não foi ele que fugiu, que deu todo aquele problema? A insegurança, que é uma série de cobranças. Beleza, ele não se preocupa com passagem, ele não se preocupa... Porque questão financeira não é o problema, não o move naquele momento, não é problema, mas e todo o resto, né? Tem todas as questões deles individual. Torcida, cobrança, questão de rede social. Olha o que o Edenilson passou o ano passado. Uma postagem da esposa que... Toda a maneira como repercutiu. Hoje em dia todo mundo tem um celular para filmar se o cara está num restaurante, está num cinema. Tudo tem a sua repercussão. E quem cuida disso? Dessa parte mental do atleta. Quando eu abro a câmera para os meus atletas, eles já saem assim, ó, com várias informações que vocês não têm nem noção. De coisas muito internas. De coisas que não está legal. E muitas vezes eu tenho atletas que não entendem o que o técnico está falando. Não é não entende a língua, porque esses dois estão falando português, tá? E nem o sistema tático. É o que ele quis dizer com aquela informação. E aí que entra... O Renato também faz sucesso, porque ele tem essa linguagem de boleiro, né? Que o atleta entende fácil. Mas a questão da liderança, tu falasse, o Grêmio perdeu também uma grande liderança. Eu acho que era o caso do Maicon. Que tanto que foi ladeira abaixo e foram rebaixados. O Grêmio tem essa liderança, né? Isso, a virtude do Renato, ela é indiscutível, né? Essa liderança que ele tem, essa relação que ele tem com os jogadores e tudo. Que a gente brinca muito, que é o perfil comportamental, agora eu vou explicar um pouquinho, que é do gato. O gato, porque são 4 elementos, tá? E um deles é o gato. E o gato tem essa coisa de... Ele comanda a casa, quem tem gato vai saber que o gato comanda a casa, porém... Ele dá as regras e ele é o pai de todos que comanda. Tanto que em todas, eu nunca vi nenhuma entrevista do Renato do qual ele não colocou o grupo dele em primeiro lugar. Deixa eu tirar pelo lado da brincadeira. O Renato, eu sei que nos assiste, ele manda recado aqui no meu privado. Bom, agora comparar ele com um gato, ele já se acha, agora ele vai chamar que ele é um gato, aí sim, aí ele vai te chamar lá pro Grêmio. Imagina na próxima coletiva. Eu sou um gato. Eu disse que a estátua dele é o nosso bezerro de ouro do Antigo Testamento para adoração. Ótimo. Agora, Andréa... E o perfil do Santaninha, qual que seria? Não, então, aí serve o Orestes também, serve o perfil do Orestes também. Ó, quando terminar o programa, farei o teste de perfil comportamental. Claro, demora um tempinho. Sim, tem perguntas estratégicas. O Renato, eu estou supondo, mas tem os 4 perfis, tá? Agora, já que eu falei do Renato, tem o gato, a águia, o lobo e o tubarão. Então, são 4 elementos. Quando tu está no grande grupo, se tu souber qual o perfil comportamental de cada atleta, tu não vai colocar eles junto ou não tão junto. E quem vai ser teu líder? O lobo é estrategista. Eu já diria que o lobo é mais parecido contigo do que com ele. Agora, essa questão ele é mais impulsivo, criativo, é águia. Essa questão da liderança, e aí jogadores marcantes também, não só pela liderança, mas pelo seu futebol. Foi o caso do Alessandro, o caso do Maicon. E sempre essa grande liderança que tem também é um grande jogador. Ou seja, as coisas são casadas. A Andréa fala com toda a razão, exemplifica com toda a razão. Ela dá o exemplo do Kahneman como liderança, mas eu vou lembrar o que eu lembrei no programa lá do domingo, que o Kahneman, sendo toda essa... Ele não é a maior liderança, ele é o capitão atual, porque a maior liderança é o Jeromel. Então, olha como o Grêmio está de liderança, está bem de liderança. Agora, Andréa, vou fazer a pergunta finalmente. Ela vai responder depois do intervalo, mas vamos lá. O Orestes referiu a inversão da gangorra, que em 1 ou 2 meses, o Alberto Guerra, seus diretores e o Renato montaram um time que ficou melhor que o Inter, que foi o vice-campeão brasileiro do ano passado. Por enquanto. Eu queria que tu explicasse como é que tu vê, o que poderia explicar a ascensão meteórica do grupo do Grêmio, que mal se conhece, e a decadência do Internacional em relação a si mesmo. Deixa eu fazer complementar essa pergunta. Ontem esteve aqui no programa o Luiz Fernando Záquia, presidente conselheiro, ex-vice-presidente internacional, Gustavo Schmidt, que foi nomeado, inclusive, teve na gestão Romildo, foi como presidente do futebol no Conselho Deliberativo, gremista, e o Cassia Carpes, né? E essa colocação a gente fez também no programa de ontem. E todos eles
O Cassiel um profissional de futebol durante muito tempo, hoje vereador, o Zaca também, e o Gustavo Schmidt, essa partir do próprio... Olha, esse início do Grêmio, por tudo isso, é atípico. É atípico. Não? Perfeito, perfeito. Já é, eu achei que ia ser depois do intervalo, mas perfeito. Não. As perguntas, e até elencando com o que tu disseste, assim, perfeito. O que acontece? Concordo, essa questão da organização do Grêmio, mas essa frase que tu falou do Inter, achei decadência, essa palavra tu pegou pesado, né? Não é decadência, eu acho que teve uma reorganização, saiu algumas referências do Inter, porque da maneira como saiu, me ajuda, o Edenilson, ali o teve o Tyson, algumas peças, e quando eu me refiro à liderança... Rodrigo Dourado, jogadores que eram categorizados como jogador, o próprio Cuesta, que agora o Bahia está querendo. Perfeito. Que eram líderes. Líderes, e não é só líder no sentido que às vezes vocês pensam liderança no sentido de expor, tá? Daqueles gritos, daquela coisa mais pegada, mas do posicionamento. Nem sempre é porque ele está falando. Vocês não veem o Jeromel gritando, ou se posicionando, ou indo para a câmera, ou fazendo algumas coisas. É o posicionamento perante o jogo. Ele não aceita, o Kahneman não aceita os erros dali. Ele está sempre com fome. A impressão, né, até brinco com ele que parece um cachorro, um pitbull, sei lá eu. Então, aquela coisa de fome. É o posicionamento. E isso dá uma tranquilidade para quem quer voar. Quem quer voar? O Bitelo. O Bitelo quer voar. Então, ele sabe que tem alguém lá atrás que vai segurar de qualquer jeito. Então, não é só a questão técnica. E respondendo, foi uma questão de organização e sintonia de pensamentos. Inclusive, se a gente tivesse um perfil comportamental dali, o dirigente, com o próprio técnico, aquilo foi a conexão. E é por isso que estão tendo sucesso. Tiveram um estudo, acredito eu, em cada contratação. Não é só vontades do Renato, eu acredito que teve um combinado, tanto que teve tantos apoiadores para a vinda do Soares. Até para a gente, hoje aqui, a André já esteve aqui, mas está seguido com a gente, hoje tem essa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, ela é coach do esporte de futebol, não só na área do futebol, né, em vários esportes. Mas como é que tu definiu? É o gato, é o lobo... Tubarão e águia. Bom, aqui a gente tem a rivalidade de Grenal. Tu definiu o Renato como um gato. Ele vai interpretar de outra maneira, já disse, vai sentir, né? Hein, Renato? Agora... como é que se define o Mano Menezes? Eu vejo ele num perfil... Porque, assim, isso a gente faz através de com um questionário e muita ferramenta. Não é de um dia para a noite. Sim, mas a tua análise assim... A minha análise, eu diria que o Mano, ele ficaria entre o lobo e a águia. Mas principalmente o lobo, porque eu vejo o Mano... no teu lugar aqui, então. No nosso meio, entre o lobo e a águia. Isso! Porque o que acontece? Mas eu acredito agora... Assim, e o Cadu é o tubarão? Então, ela não tinha feito essa análise. Então... Talvez, hein? Eu acho que ele entraria como lobo também. Sabe por quê? Porque o Cadu é muito da anotação. Ele é muito da organização. E eu vi que ele é muito organizado. E isso é coisa do lobo, que é coisa do Mano Menezes. Não. O Mano Menezes é diferente, por exemplo, do Renato, que tem os rompantes. O Mano não tem isso. Ele, apesar de ficar brabo, ele se indigna, não gosta quando as coisas saem fora da ordem, que é uma característica muito forte do lobo. E isso tem esses perfis comportamentais que eu estou explicando aqui. Essa é a leitura correta. E olha aqui, só uma frase sobre isso. O Mano Menezes de 2023 é um lobo em pele de cordeiro. Eu quero o Mano Menezes de 2022, que era lobo. Ô, Andréia, não por acaso, os dois lobos aqui do programa são apresentadores. São apresentadores os dois. Eles precisam ser organizados, são mediadores, né? Tem a ver com a função que eles exercem. Eu tenho uma característica, eu sou virginiano e tenho as características do virginiano. Eu iria chutar, sabia? Não, o que dá pra ver é que assim, como eu trabalho muito e diretamente com isso, gente, eu faço isso todos os dias. O meu trabalho é entender as pessoas e analisar o perfil comportamental delas. E outra, não tem o melhor e também não tem pior. Isso eu gosto de deixar bem esclarecido. Tá? Porque o gato é melhor ou o tubarão. Não. Todos têm a sua potencialidade e aquilo que precisa ser melhorado. André, então faz o seguinte, fazer o seguinte, até porque ela como coach na área do futebol, mas também outras áreas. Então é importante que as pessoas que estão vendo, olha, eu quero fazer essa análise em relação a mim. Então, dá os teus contatos aí exatamente para isso, André. Obrigada. Então, eu estou como staff trainer e mentoria esportiva, como coach esportiva nessa minha rede, e eu uso staff trainer de Stefanello, que é o meu sobrenome, André Stefanello, e treine, treina a mente.
né? E aí eu tenho pelas todo... redes sociais, Instagram, Facebook. Steph Treine. Diz aí, então. Steph Treine do Instagram e no Facebook. Pessoal, é coach esportivo. Tu que tá mal no casamento aí, tu que tá em crise no namoro. Não é nada disso, é esportivo. Então, tu tem análise de perfil comportamental para relacionamento, para trabalho e, principalmente, que esse aqui é mais focado para atleta. Maravilha. Então, aqui a Andréa Stefanello conosco. Obrigada. Hoje, Dia Internacional da Mulher. Então, através dela, estamos fazendo homenagem a todas as mulheres. Então, repete o contato. A gente não teve tempo de tomar nota. Vai ter que voltar ali o programa. Quem está assistindo ali pelo... Todo mundo é bobo, que anota tudo. Está assistindo pelo YouTube, está assistindo pelo Facebook. Vai ter que voltar ali para pegar, então... Steph Treine. Já vai me achar. Steph Treine já vai me achar. Facebook, Instagram. Olha só, nós estamos aí para, logo em seguida, né? Em abril, teremos um grande evento aqui, um evento imperdível aqui em Porto Alegre. Olha só, é isso aí, ó, o Expo Churrasco. O Expo Churrasco, essa é para ti. Olha, apaixonado por churrasco? Teremos em Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de abril, o maior evento do segmento que unirá todo o ecossistema que envolve o churrasco. Mais de 30 estações de churrasco com chefes renomados, 50 associações de criadores de animais de raça, mais de 1.000 assadores competindo, além de empresas expositoras, uma atração musical, uma grande atração musical, com show nacional de Michel Teló. Corre aí, ó, corre lá no site, está aí na tela para você, www.expochurrasco.com.br e garanta seu ingresso com lote promocional. Expo Churrasco, 21 e 22 de abril, no Parque da Harmonia, aqui em Porto Alegre. Um evento imperdível que nós teremos aqui. Nossos 2 toques também para a Central de Imóveis. Lá, qualquer tipo de solução que você queira ter em relação ao seu imóvel, quer vender, quer alugar, o meu condomínio, para quem eu coloco para administrar, quer comprar também um imóvel, imóveis como esse, aí, como diz o Santaninha, na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, é o luxo, né? O que é o conforto, como tu diz, né, Santaninha? Numa residência como essa, não tem quem fique feio, né? Essa e outras tantas residências que você tem lá na Central de Imóveis. Então, o que você precisar em relação ao seu imóvel, então aí os contatos, telefone convencional, celular, serve de WhatsApp, num bairro histórico em Porto Alegre, aqui na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis. Domênico e toda a sua equipe lhe esperam lá. Nossos 2 toques também para a SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Qualquer tipo de problema que você venha a ter, você tenha que recorrer. SOS Telhado, né? Você teve ou venha a ter. Também para lavagem, limpeza, impermeação de pisos, de lajes, você encontra aí no SOS Telhado 24 horas, porque os imprevistos não agendam. Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone está aí na tela para você, 51, código de área 999-626227. 999-626227. Vamos para a fase dos nossos parceiros, voltamos logo em seguida, dando sequência ao nosso 2 toques desta quarta-feira. Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima.
Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editores. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Ingresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa quarta-feira, Dia Internacional da Mulher. Estamos aqui hoje, né, com a Andréia Stefanello, que é coach esportiva. Então, através dela, homenageando todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E ela, aqui de um lado, ele, o Oreste Andrade Júnior e o verdadeiro Santaninho, Jorge Santana. Mais conhecido como Águia. Agora, é a águia, o lobo... Calma, eu não fiz o perfil, foi não. apenas uma ideia. Só as primeiras só uma impressões. É, tá isso bom. aí. Nosso Dois Toques para Baidob. Lá você tem tudo na linha automotiva, né? Está aí o site, o endereço da Baidob. São 2 endereços, caso você queira agendar, através do telefone da Baidob, na Benjamin Constant, esquina com a São Pedro, e da Rua São Luís, 323, onde fica aí a Baidob. O seu carro está aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve aí, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, está aí o telefone, só você ligar, agendar, falar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado. Para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas. E aí, você... E é diário, tem tempo durante a semana, pode sábado, domingo, feriado, aquele atendimento VIP lá, toda a equipe do Marcelo Rado, do Alex, deixa o carro, vai buscar, espera como você quiser, são mais de 40 anos, né? Então está aí o telefone e endereço também, um ponto
num local, um bairro tradicional, conhecidíssimo aqui em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis, onde fica aí o martelinho, a lavagem 5 estrelas, martelinho de ouro para lavagem 5 estrelas. Olha só, revisão do seu carro, onde é que você faz? Casa Pneus. 60 anos de qualidade, isso diz tudo que é a lavagem, que é a Casa dos Pneus. Todos são grandes, né? Lavagem 5 estrelas, Casa dos Pneus, martelinho de ouro. Não, na Casa dos Pneus está aí o telefone, caso você queira agendar, tem tudo lá para revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, trocas de óleos, freios, aquela promoção permanente que você tem lá, que é exatamente o feirão de pneus lá na Casa dos Pneus. Bom, acho que também o que vale agora é o que, principalmente o Internacional, o Renato também vai tirar proveito, né? O Mano já deu, eu já me posicionei aqui, ele errou, mudou o time, vinha jogando de uma maneira, mudou o time, né? Deu as suas devidas explicações, o porquê que ele fez, que o time do Grêmio tinha muita movimentação, mais jogadores, mas acabou não dando certo, né? Mas ele já encaminhou algumas coisas, que certamente o Grêmio terá time, já deixou bem claro desde ontem que o Grêmio terá um time alternativo, um time reserva, ter os jogadores da base, até para que tenha mais minutagem. Isso que o Renato, porque o Grêmio já está garantido o que nessa fase. É o primeiro, vai ter os jogos de volta na arena. Eu acho que o Mano não, vai ter algumas modificações e não sei se ele já para esse jogo contra o Esportivo, se é que ele já deu a entender, logo depois do Grenal, que o Luiz Adriano passa a ser o titular. Quer dizer, vai sacar do time, embora ontem já veio uma nova versão, né? Vai tirar o Pedro Henrique, que é o goleador, e aí? E o Wanderson, jogador que pagaram 20 milhões por esse jogador, quer dizer... Né? Essa é a dúvida e a polêmica no Inter, Cadu. Né? Quem é que sai, então, para o Luiz Adriano entrar no comando do ataque? O artilheiro do campeonato, que é o Pedro Henrique, né, que é o melhor jogador do Inter, junto com o Alan Patrick, os dois são os únicos, talvez, que estão jogando no nível do ano passado, mas vai tirar o Wanderson, né, que foi contratado por mais de 20 milhões. Mas não está sendo aquele Wanderson que foi mas antes. Melhorou nos últimos jogos, não foi mal no Grenal, está melhorando e tem mais repertório do que o Pedro Henrique. Né? Ele tem muito mais valências de qualidade do que o Pedro Henrique, que está numa fase boa, mas no gauchão. Então a grande polêmica aí é no ataque do Inter agora. E o Luiz Adriano, ele entrou bem no Grenal, deu aquela casquinha na bola que acabou nos pés do Alan Patrick, aliás, um gol muito parecido com o gol do Mundial. Né? Veio lá uma bola chutada da defesa do Inter, o Luiz Adriano deu uma casquinha na bola, foi para o Alan Patrick que fez aquele golaço. Mas será que ele está no nível para já entrar como centroavante do Inter? Bom, não está, mas tem que pegar ritmo, então tem que ir para o time. Eu acho que o Mano ele ganhou mais dúvidas e ele não tem a solução ainda para a fase final do gauchão. Olha, falando de solução você tem, o que você precisar em termos de ferragem, na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Tá aí, estão aí os contatos, né? O endereço e também o teleentregas da Ferragem Lampião. Há mais de 35 anos, Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan diz tudo da Lampião. Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa e tudo que você imagina. Nossos dois toques também para o nosso banco. Nosso banco está sempre presente em todos os segmentos, né? Como está acontecendo agora durante essa semana, a Expo Direto 2023, o Banrisul na Expo Direto 2023. Então, venha conhecer o stand e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transmitir o seu negócio na Expo Direto, né? Mais uma vez, um abraço ao presidente dessa, que é uma das maiores feiras do mundo de agronegócio, que é o nosso querido amigo Ney Mânica. Só também fazendo uma referência a Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressor. Lojas por toda a cidade, que você tem aqueles quadros personalizados, né, para embelezar o ambiente que você desejar, e também os cartões de visitas que você tem lá, olha só, 100 por apenas R$19. E você pede e recebe em casa, só você acessar o site cliqueimpresso.com.br. Santaninha, eu tenho que te fazer um questionamento também ao contrário. O Renato já disse, deu demonstrações aí de que esse time é o time titular, ele definiu, ou seja, com o Vini no lugar do Ferreirinha, hein? Só queria tentar ser original, Cadu. Seja... Freud também dizia que nada é original, tudo tem uma origem, nada é original. É o seguinte, o maior perdedor deste Grenal foi a deidade, o Deus Mano Menezes, que desde a sua chegada no Internacional
não havia sido criticado. Ele está levando pau de todos os lados, principalmente do inimigo interno, que é da sua torcida. O Mano Menezes não havia sido criticado, talvez merecidamente, porque levou um Inter que podia ficar na parte de baixo do Brasileirão, levou ao vice-campeonato. Ele está levando pau como nunca na história recente dele no Inter. Me caiu essa ficha agora. O Mano Menezes era a maior estrela do Inter. Era o maior responsável pelo Inter ter se saído bem. Ele tomou pau no Grenal. E porque errou. Mas é isso que eu digo. Talvez isso explique, Andréia, a decadência do Inter em relação a ele mesmo. Talvez o seu técnico explique. Mas a crítica não tem que conviver com isso. É a mesma coisa. Não, eu estou dizendo que ele nunca tinha sido criticado até aqui. Não, sim. Ele foi o maior prejudicado no Grenal. Foi criticado, sim. Foi criticado. O futebol é vida, ou seja, tu elogia quando tem que ser elogiado, tem que ser criticado quando é criticado. Isso faz parte do contexto do futebol. Não, é inédito. Nessa passagem atual do Mano é inédito. Crítica é inédito. E tão numerosa assim. Então, é uma crítica unânime. Tem Colorado que nega a superioridade do Grêmio. A superioridade do Grêmio é contestada. A crítica ao Mano é unânime no Inter. Orestes, para a gente encerrar o programa aí. Como o Mano Menezes não é Deus, é um profissional e um homem terreno de carne e osso, ele vai saber absorver as críticas e corrigir os erros e vai forte para as finais do Gauchão. Eu acho que isso aí, eu disse isso até para o Renato fazer a sua análise mesmo com a vitória. O Mano, evidentemente, né? Também para corrigir os erros que acabou cometendo. O Renato agora está nas nuvens, ele é Deus, ele faz, acontece, ele tem estrela, ele pode errar que ele ganha o jogo. Deixa o Renato lá nas nuvens. Demiurgo, meio homem, meio Deus. Eu acho que tudo tem que ter um meio termo, né? O André pode dizer a vida. Ontem estava aqui o Gustavo Schmidt, olha, eu não estou nada eufórico com esse momento do Grêmio, a gente tem que analisar as coisas. E o próprio Renato diz isso, né? Não é assim, essa euforia não é assim. Porque foi um jogo, foi realmente um primeiro jogo com duas equipes aí do mesmo nível que pode ter feito uma avaliação. Mas eu sempre disse lá, semana passada, uma derrota, 1-0, 2-1, não seja uma vitória típica, não tem porque fazer terra arrasada. Tira para corrigir os erros e também tira proveito. Não vem botar água no meu chope. Tô nas nuvens, com razão. Comemorar é uma coisa. Não me enche o saco, não me vem com sensatez numa hora dela. Tem hora para Rivotril e hora para Prozac. É a hora do Prozac. A nossa função aqui é ter sensatez. A Andréia falou uma frase que ninguém deu bola. A Andréia disse o seguinte, que o Grêmio está no ápice, está no topo. Só que ninguém chega no topo no ano em março, em abril. Então agora o Grêmio só vai cair. A tendência é essa. Tá certo. Bom, valeu. Chegamos ao final. Obrigado, Orestes. Obrigado. Santeninha. André, muito obrigado pela presença. Teve aqui hoje a nossa homenagem, então, através da André, a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Um beijo a todas as mulheres aí. Bom, vamos lá para o Barranco agora, como sempre. Restaurante Churrascaria Mais Perto do Grande do Sul, referência nacional. Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo aquelas promoções que o Barranquinho lhe oferece, né? De terça a domingo. Hoje, quarta-feira, está aí a promoção do dia. Você curte aonde você quiser, você não fica privados das delícias do Barranco e do Barranquinho. Tem delivery, tem takeaway, tem entrega, né? Então você curte aí aonde ficar melhor para você. E eu sempre estando lá, vou para lá, outro local, não deixo de saborear o meu suco da Sul. O Alaô está me devendo um barranco. É verdade. Apostamos aqui. Vamos lá, vamos marcar essa semana e aí pro Alaô pagar esse que vocês fizeram aí, né? Que foi exatamente o Clássico Grenal na semana passada. Então eu dizia, vou para lá, ou de qualquer lugar onde esteja, sempre saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta. E vou para lá em qualquer local, comer o quê da São Motos. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113, a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidade, José Cisternal, para você sair de carro novo, olha, é só passar numa das revendas, tem zero, seminovo, como você quiser, tem o Niro, o novo carro daqui a São Moto, passe lá para conhecer. Os adeptos de 2 rodas, também o Jefferson lhe oferece aí através da Suzuki São Motos. Tem moto para passeio, moto para trabalho e 2 endereços. Na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Motos, e na Avenida Ceará, também ao lado da Kia São Motos. Continua aqui com a programação da Rede Sul de Televisão. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento
Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.